Bom, a gente convidou para esse debate Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo, e Caroline de Toni, que é deputada federal pelo PL de Santa Catarina e também líder da minoria na Câmara. Obrigada, deputadas, pela presença das senhoras aqui. Antes da gente entrar no nosso debate, eu não queria deixar de comentar com as senhoras um episódio de hoje, talvez a notícia do dia, algo considerado inédito no Congresso Nacional, que foi uma ex-parlamentar, uma ex-senadora, ter tido a palavra cassada por um senador da República, que chegou a se dirigir a ela também, do tipo, questionando, se coloque no seu lugar. Ela tentou se manifestar por diversas vezes e acabou sendo atacada do ponto de vista moral e também verbal. Queria que as senhoras comentassem esse episódio, já que são duas parlamentares. Como é que a senhora Carol de Toni viu esse episódio? Olha, no momento que aconteceu, eu não estava presente, né? Eu estava na reunião da oposição com o presidente Hugo Motta para pedir que fosse pautado o tema da anistia, que é um tema... E eu vi brevemente um pequeno momento. O que eu vi que foi uma discordância entre o presidente da comissão e a Marina, um bate-boca que culminou na saída dela. Eu entendo que esses momentos de debate são necessários e que deve-se haver o respeito, né? Então, independente do posicionamento que estava sendo adotado ali, eu acredito que muitos parlamentares que queriam se manifestar não tiveram oportunidade devido a esse desentendimento, né? Mas, enfim, eu acho que a gente deve sempre manter a civilidade, né, em qualquer debate como esse. A senhora acha que tem uma conotação pelo fato dela ser mulher? Não, eu não levo por esse lado, porque eu vejo o momento todo debates acalorados entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres. Eu entendo que se não parte para ofensa pessoal e é só no tema das ideias, é natural dentro do parlamento acontecer esse tipo de situação. Mas eu não acompanhei, porque eu estava em outra reunião, né? Eu até ia assistir depois, mas como o dia foi corrido, pouco adentrei nesse assunto no dia de hoje. Acho que o que chama bastante atenção, né, deputada Sâmia, é a frase que ele usa com ela. Eu acho improvável essa frase ser usada com um homem, né? Se coloque no seu lugar. Eu não tenho a menor dúvida de que trataram ela dessa forma por ela ser uma mulher negra e por representar a pasta que representa, que é uma pauta ambiental, que a gente sabe que na política, de maneira geral, não é vista como uma questão prioritária e que, portanto, ela poderia, na visão desses senadores, ser menosprezada. Eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, registrar a minha solidariedade à ministra Marina Silva. É completamente inadmissível o que fizeram com ela no dia de hoje e, infelizmente, isso tem sido uma regra no parlamento brasileiro. A deputada Carolina de Toni deve se lembrar, durante a CPI do MST também eu era membro, ela também era. Eu fui completamente desrespeitada pelo presidente, então, o Zucco, que me ofereceu um remédio e um hambúrguer durante uma discussão. Então, ao invés de discutir o tema, o conteúdo, eles atacam a nossa condição de ser mulher. E como assim? O que ela estava fazendo ali? Ela é uma ministra de Estado. Onde mais ela poderia estar? Talvez eles não saibam onde eles estão. Que é na política brasileira em que as mulheres se colocam, não são submissas, como ela muito bem disse, têm as suas opiniões e eles precisam aprender a debater o conteúdo e não desqualificar pelo fato dela ser uma mulher. Agora, entrando no nosso tema, que passa por essa discussão do machismo também. Deputada Caroline, a AGU fez lá a instrução normativa, a regra, até a pedido da Casa Civil, do próprio governo Lula, para ficar mais claro, colocar a baliza de que é a função, qual que é o papel que a primeira-dama pode exercer. E aí, nessa colocação da AGU, nessa instrução normativa da AGU, ela falou que a função da primeira-dama deve ser muito escorada nos princípios da administração pública, que são de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né, dos atos e eficiência. A senhora acha que isso está sendo cumprido, esses princípios estão sendo levados em consideração? Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China, muitos membros da comitiva falaram que não era o momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade.
Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública e ela tem 12 assessores, um gabinete com gastos, viagens internacionais milionárias, hotéis de luxo, é um esbanjar do dinheiro público e não quer se submeter à transparência, porque eles não prestam informações do que ela está usando de recurso público. E eu entendo que sim, deve ter transparência, moralidade e, sobretudo, ela entender que muitas vezes ela dá opinião como se ela fosse o próprio presidente da República e ela tem que entender o lugar dela. Ou seja, quer fazer esse papel, se candidate, se eleja para ir ter essa legitimidade. Deputada? Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? De trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Acho que a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Porque, diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela, recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. E eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora, cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tenha ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Mas desconsiderá-la pelo fato dela ser uma primeira-dama, ou seja, não pode emitir opinião política, eu não coaduno com essa visão, porque eu acho que as mulheres aprenderam e cada vez mais têm vontade de opinar sobre os assuntos. Inevitavelmente, ela acaba contribuindo para as opiniões do presidente Lula. Bom, eles são um casal, devem debater política o tempo inteiro. Ela, como uma militante do PT, deve debater política o tempo inteiro. Eu acho que isso é natural. Gente, eu quero contrapor isso aqui, porque esse papel que eu tenho em mãos é justamente essa instrução normativa da AGU. Foi preciso que a Advocacia Geral da União emitisse uma instrução normativa número 94, agora de abril, justamente para delimitar o papel da primeira-dama, porque realmente está havendo crítica dentro do próprio governo. É ministro se queixando, é pessoas da comitiva se queixando, são excessos que ela está cometendo, com certeza. E aqui eu vou dar outros exemplos, outros números e comparar com outras primeiras-damas. Então, o AGU teve que falar aqui que o papel dela é representativo simbólico, que ela não pode, não autoriza compromissos formais oficiais, ou seja, ela não tem representação política. Se ela quer esses direitos, ela tem que passar pelo escrutínio público, que eu, deputada Sâmia, passou, e que qualquer pessoa que quer exercer um papel político deve exercer. E aqui eu vou colocar um pouco, então acompanhem essa normativa para vocês terem noção. E eu vou colocar aqui dados oficiais. Se você, por exemplo, for pegar o programa que ela lançou, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu quero que vocês digam os números de pessoas atendidas, quantos milhões arrecadados, quantos milhões de pessoas atendidas e comparar com o trabalho que a Michele Bolsonaro fez, por exemplo. A Michele Bolsonaro fez o programa Pátria Voluntária. Eu tenho aqui o programa Pátria Voluntária. São 300 folhas de prestação de contas. Foram 4 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões de reais de dinheiro privado destinados a pessoas carentes, mais de 20 mil toneladas de alimentos destinados, ou seja, e distribuídos. Então, eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, como justificativa para
fazer viagens internacionais com uma equipe gigante, com um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública, para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência. E fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora, quando você pega Janja e Alvorada, que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis de luxo, já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. Isso, inclusive, fere a lei de licitações. Se você pegar o artigo 20 da lei de licitações, diz lá que é proibido gastar o dinheiro público com itens de luxo. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja, com todo respeito? Sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20, que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. E aí você pega e você vê, um tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Sâmia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas, não têm casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Eu vou passar a palavra para a senhora comentar isso, deputada Sâmia, mas queria só pegar um ponto que a deputada falou que eu acho bastante relevante, que é entender o papel atual da primeira-dama, porque não existe uma dose de machismo na avaliação da senhora ou até um olhar mais antigo do que se espera de uma mulher do lado de um presidente da República. Ela não deve falar sobre a política, ela não deve agir dessa maneira. Talvez não exista aí uma dose, talvez de uma visão ultrapassada sobre o que é a função de uma mulher? Não, porque eu poderia pegar, por exemplo, os nossos maridos. No caso, o marido da Sâmia é a deputado federal. Eu poderia, em vez de eu usar a tribuna, chamar meu marido para usar a tribuna no meu lugar. Chamar meu marido para atender no meu gabinete. Isso é ilegal, isso não tem previsão legal. A pessoa precisa saber as regras de etiqueta, regras de sociedade, regras de civilidade. Quem elegeu a pessoa para exercer o papel elegeu o presidente, não elegeu a primeira-dama. Se ela quer ter esses direitos, ela pode ter. Está aberto, está livre para todos. Mas ela tem que passar pelo sistema normal, que qualquer um de nós passou. Aliás, eu até faço o convite para Janja. Janja, se candidate. Você tem plenas condições de se eleger e assim poder exercer esse papel. Mas está ficando feio. Tem gente dentro do próprio governo reclamando. Ela interfere na reunião com ministros. Ela quer mandar mais que o Lula. Isso é vergonhoso. Ela não foi eleita para isso. Ela tem que saber o papel dela. E isso não se trata de machismo, isso se trata de saber o seu papel. As regras são claras. A AGU precisou editar uma medida para colocar limite, porque realmente a coisa saiu do controle. Quero ouvir a senhora, então, sobre isso, sobre os dados que ela apresenta de gastos e também colocar essa questão do machismo, porque muita gente interpreta que no caso em tela, no caso concreto da viagem para a China, não seria um episódio de machismo, seria um episódio de o que ela falou, se ajuda ou não o Brasil naquele momento, não é o fato dela falar. Então, essa discussão sobre se escorar num eventual machismo, mas com a realidade de não ter o cargo político para falar, como é que a senhora enxerga? Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Eu não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento, a Janja, porque é tão evidente que hoje, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro busca catapultar a figura da Michele, muito provavelmente como um novo nome presidenciável. A gente sabe que essa discussão vem sendo feita. Então, sim, acreditam no ativo político e na capacidade que uma mulher pode ter socialmente. Não seria ela, muito possivelmente, uma nova candidata
se ela não tivesse tido o papel de destaque que teve junto com o Bolsonaro. Então é absolutamente contraditório, ou seja, a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michele Bolsonaro poderia? E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michele Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michele Bolsonaro. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia, ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse, pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse, quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michele, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Eu estimulo muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam, colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate, mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista. Mas as mulheres aprenderam a se colocar e, apesar disso, estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Esses dados que a deputada trouxe, a senhora quer comentar sobre transparência, gastos, etc.? Eu vi uma daquelas checagens de fatos feita pelo jornal Estadão a respeito desses gastos que os bolsonaristas apresentam da primeira-dama Janja, de que eles calculam os gastos de toda a comitiva do Lula, de todos os eventos, inclusive de reformas estruturais do Palácio, como se fossem gastos individuais da Janja, e não como se dissessem respeito ao modelo como o governo funciona. Isso, no meu ponto de vista, também é uma lógica machista. Afinal de contas, se está gastando, se tem estrutura, se tem reforma, quem seria, se não uma primeira-dama? Ora, isso é uma política de governo, isso é uma decisão da totalidade do governo. É também uma visão distorcida sobre qual é o papel da mulher, atribuir somente a ela. Eu acho engraçado porque quando a Michele levou seus móveis próprios para o Palácio, para não gastar o dinheiro público com supérfluos, e quando ela retirou seus móveis, a Janja acusou de roubo. E a Michele Bolsonaro ganhou uma indenização de R$15 mil na justiça, porque a Janja mentiu. E a Janja mal se apropria lá do Palácio e já gasta 26 milhões numa reforma de casa com móveis luxuosos. Não é pouco dinheiro. Dá para fazer muita coisa pela fome, dá para fazer muita coisa pelos brasileiros. Então, esse reconhecimento da Michele hoje como uma potencial liderança para a presidência da República vem desses números, desse relatório que eu falei de 300 folhas, onde ela, voluntariamente, no papel de uma primeira-dama, engajada com causas sociais nobres da sociedade, trazendo visibilidade a pessoas invisíveis na sociedade, ela fez um trabalho espetacular e ela está se distinguindo. E quero rebater essas acusações da Sâmia com relação a Michele Bolsonaro, porque são todas investigações que nenhuma teve condenação, ou seja, são todas especulações contra a família Bolsonaro, mas nenhum não foi acusado de matar, de roubar, de corromper. Não teve nenhuma condenação transitada em julgado. Então, é a forma que eles têm de tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, que, inclusive, está inelegível sem ter cometido crime algum. Ou seja, é a perseguição pelo fato de ser de direita. Mas as mulheres têm o reconhecimento. Ao contrário do que diz a deputada Sâmia, eu, por exemplo, sou líder da minoria. Temos a liderança do partido, a liderança da oposição e a liderança
da minoria. E tanto o presidente Valdemar quanto o presidente Bolsonaro estavam disputando com 6 homens dentro do partido. Fizeram questão que fosse uma mulher. Ou seja, eu me sinto extremamente valorizada dentro do meu partido, um partido conservador. Eu sou a deputada mais votada da história de Santa Catarina, com uma pauta conservadora, ou seja, e a maioria dos meus eleitores, segundo estatísticas, são homens. Ou seja, eles votam em mim não pelo fato de eu ser mulher, mas pelas ideias que eu defendo. É por isso que a gente eu não percebo esse tipo de discriminação, porque eu me dou o respeito e eu acabo recebendo esse respeito em troca. Tanto que nunca sofri qualquer tipo de violência política contra a mulher, como muitas falam, porque justamente eu me imponho o respeito e assim sou respeitada. A senhora citou a sua trajetória, né, para até contrapor a ideia de que há machismo, mas no caso de Michele Bolsonaro, o que a credenciaria para disputar uma eleição, além do fato de que o entorno do próprio ex-presidente diz que ela suaviza a imagem dele por ser mulher? Olha, eu acho que o que credencia Michele Bolsonaro é a postura dela como mulher. Primeiro, que ela sabia o local dela como primeira-dama, como outras primeiras-damas. E aqui quero falar até da própria ex-mulher do presidente Lula. Ela tinha um papel, uma postura também mais reservada, mais discreta e também fazia trabalhos voluntários, como outras primeiras-damas que a gente viu ao longo da história. Então, a Michele, a partir do momento que ela assume um programa de voluntariado, o maior programa de voluntariado do Brasil, consegue ajudar 4 milhões de pessoas, consegue arrecadar mais de 10 milhões de reais de recursos privados para fazer essas políticas públicas voluntárias, no caso, ela faz uma grande mobilização e se destaca por esse trabalho, inclusive das pessoas com doenças raras, com deficiência, e isso, ela é vista hoje como um modelo e como um exemplo nessa luta para dar visibilidade a pessoas que antes não eram respeitadas e valorizadas. Então, acho que isso a credenciou. Foi o seu gesto, foi a sua postura, enfim, tanto que as pesquisas estão aí demonstrando. E eu acredito que é um resultado que ela mesma construiu na sua trajetória e hoje é presidente do partido do PL Mulher e tem um movimento gigante de milhares de mulheres que estão se engajando voluntariamente na política. Queria pegar um exemplo com a senhora, deputada Sâmia, do Chile, da namorada, então namorada em 2022, do presidente chileno, o Boric, porque quando ela assume, ela é uma cientista social, quando ela assume essa função de primeira-dama, né, se é que a gente pode falar assim, mas quando ele assume a presidência, ela vem como a companheira dele, ela foi muito criticada no início, porque se teria ali uma estrutura, como tem no Brasil, como tem em outros lugares, para atender essa função de primeira-dama. E as feministas do Chile acharam um absurdo aquilo. Mas como assim? Você não tem a sua carreira? Como é que vai assumir uma estrutura dessa? E ela veio a público depois dizer que abria mão dessa função. Que ela disse que achava que não pode haver cargos no Estado que tenham a ver com parentesco do presidente ou de ninguém. Temos que criar uma instância que seja transparente, com base no mérito e nas carreiras de serviço público. Como quem diz, as pessoas que estudaram para isso são mais bem treinadas do que eu para tratar desses assuntos. E ela falava que as instituições devem ser revisadas e atualizadas com o tempo. Me pareceu uma noção moderna do que é essa função. Qual que é a sua avaliação sobre esse episódio chileno, que pode explicar algo ou ensinar algo para a gente? Acho que é uma visão moderna e atualizada de qual é o papel da mulher na política, em última instância. Porque a gente hoje aqui está debatendo, sobretudo, o tema da primeira-dama, mas o mais importante é debater de que forma as mulheres podem ter mais condições de estar nos espaços de poder, de que forma os partidos políticos podem se responsabilizar mais para que as mulheres cheguem em espaços de liderança. Depois que elas cheguem nesses espaços, de que modo que elas vão poder, de fato, exercer o seu papel na totalidade, sem sofrerem com violência política de gênero, demonstrando a sua capacidade, construindo a sua carreira política, inclusive para serem candidatas à presidência, a partir da capacidade política que ela tem. A deputada mencionou que, bom, na visão dela, a Michele Bolsonaro seria uma boa candidata pelo trabalho de voluntariado. Não menosprezando o trabalho de voluntariado, que tem o seu papel, acho que tem a sua relevância, sobretudo na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, não é isso que gabarita uma pessoa a ser uma candidata à presidência da República. São as opiniões, são as suas ações, é a forma como ela construiu a sua trajetória política, de que modo ela se comporta sobre o tema da economia, da educação,
da política, do meio ambiente, não o fato dela ser esposa ou ex-esposa de alguém, ou ela ser diretamente de confiança do Bolsonaro, que muito provavelmente confia em poucas outras pessoas para que possam disputar esse espólio depois que ele se tornou inelegível por ter cometido crimes contra o país. Então, eu acho que essa é a visão que a gente precisa se pautar para, de fato, que o Brasil avance, né? Sobre o papel das mulheres na política, ou seja, construírem a sua própria trajetória, serem respeitadas pelo que elas são depois que elas galgam esses espaços de poder e poder saber quais são as opiniões das mulheres. Elas não são um apêndice dos homens, ainda que algumas se contentem com esse espaço. A senhora, em 2024, deputada Sâmia, questionou o fato do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente, a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual é a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá, ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público, do eleitorado bolsonarista. E ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Pois então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda. E vou já entregar para a Sâmia esse relatório, deputada Sâmia. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode... é uma sugestão até para dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michele Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí a deputada Sâmia desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E a Michele tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então, o que eu falei aqui com relação a Michele Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal. Acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar, espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Né? Queria colocar o exemplo já vou voltar na senhora, mas o exemplo da chilena, da ex-namorada chilena, companheira chilena do Boric, porque a senhora falou que a primeira-dama não sabe o lugar dela, né? E falou também sobre questões relacionadas à etiqueta e tal. Isso não é uma visão ultrapassada? A visão mais moderna não é uma visão em que a primeira-dama escolhe se quer ficar ao lado como companheira e representar questões sociais ou manter o seu trabalho, a sua carreira, como antes do companheiro se tornar um líder de Estado? Olha, a principal queixa que a gente escuta nos bastidores é que se está numa reunião com ministros e ela não só emite opinião, ela quer fazer as vezes do presidente. E ela se torna inconveniente em vários momentos. Não só em reuniões com ministros, em reuniões de trabalho. Aliás, ela fecha a agenda do presidente, muitas vezes não deixa ele receber ninguém. Isso são conversas de bastidores que a gente escuta. E nas viagens internacionais e nos gastos luxuosos. Então, não se trata nem de regras de etiqueta, se trata de regras republicanas, democráticas. E, inclusive, mesma coisa que a gente está conversando aqui, ela interromper para dar a opinião dela, muitas vezes de uma forma inadequada.
inadequada conforme o protocolo, conforme a formalidade dos lugares que você vai. Tem regras, e eu não estou falando só de regras do país, mas de regras internacionais, onde membros do próprio governo, das próprias comitivas reclamam. Então, isso não é uma queixa minha, isso aí são coisas que a gente escuta lá do Palácio, lá de dentro do Palácio. Então, acho que vale sim meditar sobre esse papel, ela realmente ponderar e ela se candidatar para ter realmente essa legitimidade conferida pelo povo brasileiro. Queria colocar esse ponto da candidatura. Você acha que a candidatura é que dá legitimidade ou se ela, por ser mulher, tem o direito de se posicionar nessa visão mais moderna do que é esse papel da primeira-dama? E pegando um outro gancho internacional que eu acho interessante da gente discutir. O marido da Angela Merkel, quando ela era chanceler alemã, ele pagava do próprio bolso as passagens, porque se ele tivesse de acompanhar a Angela Merkel no avião do governo, ele teria que pagar um valor por aquela viagem que era mais caro do que um voo de carreira comum. Então, ele optava e se tornou um exemplo do cuidado com os recursos públicos, e no caso dele, um homem, né? O que chama mais atenção, porque foge do normal. Então, virou um caso, assim, de se aplaudir de cuidado com o recurso público. A gente está muito longe disso ainda? Bom, primeiro eu quero devolver, eu agradeço a deputada, mas acho que você pode tentar utilizar isso tentando angariar algum apoio para a pré-candidatura da ex-primeira-dama que aparentemente você, o Bolsonaro, o Valdemar estão querendo catapultar em torno da Michelle. Acho natural que busquem o nome dela tendo em vista a inelegibilidade do Bolsonaro, que em breve deve ser preso também por todos os crimes que cometeu contra o país. Está faltando nomes. Está faltando nomes. Quero saber dentro que crimes da ele direita. cometeu. Se reunir com embaixadores. Deixa pelo amor só a de Deus. deputada ela concluir o raciocínio, por favor. Crimes por se reunir com embaixadores e questionar dentro de uma democracia. Eu vou dar a palavra para a senhora. Deixa só ela concluir o... Não, eu entendo que você fique nervosa. crimes, deputada Sâmia. Eu entendo que você fique nervosa diante do fato de, os crimes, deputada Sâmia. De que seu presidente não vai poder ser candidato, de que vai ser preso, de que o Brasil finalmente vai ter uma justiça feita, afinal de contas, alguém que tenta dar um golpe de Estado, que é um dos principais operadores para atentar contra as nossas liberdades democráticas, merece ter a devida responsabilização e esse dia vai chegar em breve. A senhora não precisa ficar nervosa e eu espero que a senhora utilize todos esses argumentos, a justificativa de que supostamente não houve crime, a senhora tem a oportunidade de fazer isso na Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal e não comigo, porque a minha senhora não vai convencer. Eu acho que ele deve ser preso, deve ser responsabilizado por tudo que ele fez e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, utilize todo esse calhamaço para tentar convencer os seus colegas que não sei se estão muito convencidos de que deve ser a Michelle Bolsonaro não, mas isso vocês se resolvem. Mas, tentando responder um pouco a pergunta da Júlia, eu acho que tanto aquelas mulheres que disputam a arena política e institucional, quanto aquelas que buscam ocupar outros espaços, merecem ser respeitadas como políticas que são. Existem diferentes visões de qual deve ser o papel da primeira-dama. E, honestamente, eu espero que um dia a gente possa debater menos sobre as primeiras-damas e mais sobre os primeiros cavaleiros, ou mesmo mais sobre as mulheres por si só, ocupando os espaços na política. Mas acho que nenhuma delas, nem aquelas que estão nos espaços de poder, nem aquelas que acompanham quem estão nos espaços de poder, devem ser questionadas pelo fato delas colocarem as suas opiniões, por participarem de eventos, por se fazerem presentes, porque é óbvio que elas influenciam nos bastidores. Então, elas também acabam influenciando na arena pública. Claro, há momento para dizer determinado tema, a forma de colocar determinado tema, e isso todos nós concordamos. Mas eu também não tenho a menor dúvida de que a crítica recai com mais intensidade sobre as mulheres. Porque se fossem homens que indevidamente, ou a partir de um julgamento de que é indevido, colocassem as suas opiniões, sem dúvida o tratamento seria diferente, a cobrança seria menor, o preconceito seria menor e não haveria um estranhamento, mas sim uma naturalização, porque é aquilo que se espera de um homem. Então, acho engraçado essa narrativa. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal hoje é uma fonte de injustiça e de perseguição à direita. Agora a gente vê esquerdistas que tiveram assaltos à bomba, assaltos a bancos,
sequestraram embaixadores, cometeram crimes de homicídio, foram anistiados de forma ampla, geral e restrita, tenham a pachorra de vir ser contra uma anistia a pessoas desarmadas, que não tinham comando, que não tinha qualquer tentativa de golpe de Estado, que estavam numa manifestação que redundou em dano ao erário público, um crime de dano praticamente, seja convertido nessa narrativa fantasiosa que está culminando num vexame internacional para o judiciário, do qual, inclusive, acreditamos que virão sanções dos Estados Unidos a esses absurdos, a essa ditadura da toga que a gente está vivendo, e a Sami aqui não conseguiu dizer um crime que o Bolsonaro cometeu para estar inelegível. Ou seja, isso mostra a máquina de perseguição que a gente está vivendo hoje no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade e o presidente Bolsonaro é a principal vítima, do qual, infelizmente, pode vir a acabar sendo preso sem ter cometido crime algum. Por isso que eu perguntei, quais crimes? Porque não existem crimes. O que existe é uma criminalização da oposição, é a criminalização da opinião, onde deputados estão sendo presos e investigados por palavras proferidas na tribuna. Ou seja, cadê a democracia no Brasil? Cadê a imunidade parlamentar? É um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, a Sâmia, como tantos deputados da esquerda, corroboram essa perseguição, porque, infelizmente, dizem acreditar na democracia, mas não são democratas. Só para a gente colocar a bola no chão, deputada, tem a denúncia da PGR, né, que coloca ali tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano do patrimônio tombado e dano ao patrimônio no geral. Então, claro que a justiça que vai decidir se isso é ou não. Só para a gente lembrar o nosso assinante que há uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República imputando ao ex-presidente esses 5 crimes. Com certeza, sem prova nenhuma de que haveria esse golpe de Estado. Não passa de uma narrativa, infelizmente, que está caindo cada dia mais essa narrativa e está causando um vexame internacional ao judiciário brasileiro. Mas isso, em outra instância, a gente pode discutir também. Mas o que me chamou a atenção é que você e vocês, bolsonaristas, se esqueceram nas últimas semanas da Débora, que foi a moça que pichou a estátua com batom, das supostas senhoras que estavam desavisadas andando ali pelo Palácio dos Três Poderes e foram presas injustamente, porque quando tiveram a oportunidade para propor uma semi-anistia, no caso do Ramagem, colocaram vários outros corréus. E se esqueceram da Débora, se esqueceram da senhorinha, se esqueceram das mães de família. Se lembraram de quem? Do núcleo golpista, do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno. Eu acho que isso é importante porque revela para a população brasileira quais são as reais intenções. Você tá falando utilizam as figuras femininas para gerar comoção, para dizer que teve uma perseguição injusta, mas na primeira oportunidade que conseguiram avançar, e que depois, obviamente, foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal com uma sustação de ação penal, se esqueceram das demais, que respondem ao mesmo inquérito no Supremo. E o que querem, na verdade, é tentar reabilitar os poderes políticos, a possibilidade de disputar a eleição do Bolsonaro e livrar todos os demais golpistas. E, sinceramente, é um desrespeito profundo com todos aqueles que lutaram pela democratização do país, redemocratização, serem minimamente comparados com essa turma. É um desrespeito com Rubens Paiva, desrespeito com Marighella, com Eunice Paiva, com todos os demais que se organizaram e lutaram de todas as formas para garantir a nossa democracia. A democracia é essa, deputada, que me permite ser deputada, que te permite ser deputada, nos autoriza a ter opiniões divergentes, autoriza a liberdade de imprensa. E eu acho extremamente lamentável que uma parlamentar que está no modelo democrático, repudia o modelo democrático e tenha a coragem de, ao vivo, na televisão, dizer que um golpe de Estado pode ser minimizado, que pessoas que tentam dar um golpe de Estado não devem ser responsabilizadas. Ao contrário, devem e nós vamos seguir lutando por isso. Golpe de Estado, esse estado de exceção que a gente está vivendo. Eu vou dar 30 segundos mais para cada uma para a gente finalizar. Por favor, deputada Caroline de Toni. É um absurdo ouvir isso da deputada Sâmia, porque nós não vivemos mais numa democracia, nós estamos tendo perseguição, sim. Quem delimitou esses agentes que foram votados no plenário não fomos nós, foi o próprio PGE. Nós estamos lutando diariamente pela anistia para que a gente possa ter justiça para essas pessoas. E os primeiros a quererem calar a direita são os deputados de esquerda, que não aceitam democracia, que não aceitam a existência de deputados da direita. Então, uma grande hipocrisia o que a gente está ouvindo aqui. Isso não é verdade, porque senão eles estariam se levantando contra a ditadura da toga, que está hoje no Supremo Tribunal Federal, calando e acabando com a imunidade parlamentar. Bom, já que a gente está falando de mulheres na política, eu queria lembrar a Melinha Teles,
Helenira Rezende, tantas outras mulheres, como Eunice Paiva, que foram fundamentais no processo de redemocratização. Lembrar daquelas que ainda hoje seguem lutando para a manutenção da democracia e que lutam para que mais mulheres estejam nos espaços de poder, para que sejam respeitadas nos espaços de poder. Eu acho que a democracia é um valor fundamental. Mulheres na política respeitadas no seu exercício do poder também é fundamental e também por isso que o senhor Jair Bolsonaro deve ser responsabilizado. Muito obrigada, deputada Sâmia Bonfim, deputada Caroline de Toni, muito obrigada pelo debate.